Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 56. O sentimento de posse. Viera acompanhado da esposa, porque, dizia, o problema era de ambos. Ela, olhos radiantes, pequena estatura, viva, se mostrava um pouco perturbada. Eram gente simples e amigável. Ele falava inglês regularmente e ela apenas conseguia compreendê-lo e fazer perguntas simples. Quando havia alguma dificuldade, apelava para o marido, que lhe a explicava em sua própria língua. Ele disse estarem casados há mais de 25 anos e terem muitos filhos, e que o seu problema não eram os filhos, mas a luta que havia entre eles dois. Explicou ter um emprego que lhe proporcionava modesta receita e prosseguiu falando sobre quanto era difícil viver em paz neste mundo, principalmente quando se é casado. Não se estava queixando, acrescentou, mas tal era o fato. Ele era tudo o que um marido podia ser, pelo menos assim acreditava, mas isso nem sempre era fácil. Custava-lhes chegar ao assunto principal, e estiveram falando algum tempo a respeito de várias coisas: a educação dos filhos, o casamento das filhas, o desperdício de dinheiro com cerimônias, uma morte recente na família, etc. Sentiam-se à vontade e sem afobação, pois era-lhes grato conversar com uma pessoa que lhes prestava ouvidos e talvez pudesse compreendê-los. A quem interessam as tribulações dos outros? Já temos tantos problemas pessoais que não nos sobra tempo para dar atenção aos problemas alheios. Para que alguém se mostre disposto a escutar-nos, temos de pagar-lhe em moeda corrente, ou com rezas, ou com crença. O profissional nos dará ouvidos, esse é o meio de vida, mas dele não nos vem alívio duradouro. Queremos descarregar-nos livremente, espontaneamente, sem ulterior arrependimento. A purificação da confissão não depende daquele que a ouve, mas daquele que deseja abrir o coração. Abrir o coração é importante e ele quer achar alguém, um mendigo talvez, diante de quem possa desabafar-se completamente. Uma conversa introspectiva não pode, jamais, abrir o coração. Ela fecha, deprime e é de todo em todo fútil. Estar aberto é escutar, não só a si mesmo, mas a toda e qualquer influência ou movimento em redor de nós. Pode ser e pode não ser possível fazer qualquer coisa de tangível com relação ao que se ouve, mas o próprio fato de se estar aberto traz sua própria ação. Essa escuta purifica-nos o coração, limpando-o das coisas da mente. Ouvir com a mente é mera tagarelice, que não traz alívio nem para vós, nem para o outro. É dar continuidade à dor e, portanto, estupidez. Sem pressa, iam chegando ao ponto que os interessava. Viemos conversar a respeito do nosso problema. Somos ciumentos, não eu, porém ela. Embora, noutros tempos, não fosse tão declaradamente ciumenta como hoje, sempre houve um ciúme velado. Creio jamais lhe ter dado razão para ser ciumenta. Entretanto, ela sempre encontra um motivo. Achais que há alguma razão para ser ciumento? Existe uma causa do ciúme? E o ciúme desaparecerá quando a causa for conhecida? Já não notastes que, mesmo quando se lhe conhece a causa, o ciúme continua? Não busquemos a razão, tratemos de compreender o ciúme em si. Como dizeis, qualquer coisa pode servir de pretexto para se ser ciumento. O que se precisa compreender é o ciúme, e não o motivo que o determina. Há muito tempo o ciúme é meu companheiro.
não conhecia muito bem o meu marido quando nos casamos, e vós sabeis como essas coisas acontecem. O ciúme foi me invadindo gradual e imperceptivelmente, como a fumaça na cozinha. O ciúme é uma das maneiras de se prender o homem ou a mulher, não é verdade? Quanto mais ciumentos somos, tanto maior o nosso sentimento de posse. Possuir uma coisa faz-nos felizes. Chamarmos qualquer coisa, até um cachorro, exclusivamente nossa, aquece-nos e conforta-nos. A posse exclusiva faz-nos confiantes e seguros. Ser dono de uma coisa faz-nos importantes. A esta importância é que nos apegamos. E pensar que possuímos não um lápis ou uma casa, mas um ente humano, nos faz sentir fortes e extraordinariamente satisfeitos. O ciúme não é por causa do outro, mas por causa do valor e da importância de nós mesmos. Mas eu não sou importante, não sou ninguém. Meu marido é tudo o que tenho. Nem mesmo os filhos entram em conta. Só há uma coisa a que todos estamos apegados, embora essa coisa assuma formas diferentes. Estais apegada ao vosso marido, outras aos filhos e outras ainda a uma determinada crença. A intenção, porém, é sempre a mesma. Privados do objeto a que nos prendemos, sentimos-nos irremediavelmente perdidos, não é verdade? Temos medo de nos vermos inteiramente sós. Este medo é ciúme, ódio, sofrimento. Não há muita diferença entre o ciúme e o ódio. Mas nós nos amamos. Então, como podeis ser ciumenta? Nós não amamos, e esta é que é a triste verdade. Estais servindo-vos de vosso marido, e ele de vós, cada um para ser feliz, ter um companheiro, para não sentir-se só. Podeis não ter muitos haveres, mas tendes pelo menos alguém para vos fazer companhia. A esta necessidade e utilização mútua chamamos amor. Mas isto é horrível. Não, o que acontece é que não queremos vê-lo. Dizemo-lo horrível. Damos-lhe um nome e rapidamente desviamos os olhos, justamente o que estais fazendo. Eu sei, mas não quero olhar. Quero continuar a ser como sou, ainda que isso signifique ser ciumenta, pois não vejo outra coisa na vida. Se pudesseis ver outra coisa, não sentiríeis mais ciúme do marido, pois não? Mas ficaríeis apegada a outra coisa, como estáis agora ao vosso marido, e, portanto, teríeis também ciúmes dela. Desejais achar um substituto para o vosso marido, e não a libertação do ciúme. Todos somos assim. Antes de largar mão de uma coisa, queremos estar bem seguros de outra. Entretanto, só quando estamos completamente inseguros, não há lugar para o ciúme. Só há ciúme quando há segurança, quando nos sentimos donos de uma coisa. A exclusividade é esse sentimento de certeza. Possuir é ser ciumento. A posse gera o ódio. Realmente, odiamos aquilo que possuímos, como o mostra o ciúme. Quando há propriedade, não pode haver amor. Possuir é destruir o amor. Começo a perceber, nunca amei realmente o meu marido, não é isso? Começo a compreender. E pôs-se a chorar.